Tchim! Bem-vindos ao nosso novo episódio do Pode Ajeitar Mentes. E hoje aqui num sítio um bocadinho diferente daquilo que é o habitual. Estamos na Novamente. É verdade, hoje viemos aqui roubar um bocadinho o espaço desta associação que vamos falar um bocadinho e que vos vamos apresentar, uma vez que é a nossa nova parceira. É a Associação de Apoio às famílias e aos utentes e aos pacientes que sofreram um traumatismo crânioencefálico e não só traumatismos, como também lesões cerebrais adquiridas, como os AVCs. Recentemente também alargaram o apoio às famílias e às pessoas que sofreram também este tipo de lesões. Exatamente. É o nosso novo parceiro, anunciamos com todo o gosto. Claro, não sei se já conheciam a associação, se não conheciam, convido-vos a conhecerem um bocadinho melhor, porque realmente faz um trabalho exímio nesta área e é algo que realmente é extremamente necessário e há poucas pessoas dedicadas a isso e, portanto, foi um grande gosto quando nos propuseram, aliás, uma parceria, para nós foi muito bom e decidimos fazer também neste espaço um pouco por causa do tema que nos surgiu fazer neste episódio e daí então decidimos fazer este episódio já em parceria, digamos assim, que o tema de hoje vamos falar aqui a questão da sobreproteção, neste caso um pouco mais virado para isto das lesões cerebrais adquiridas, ou seja, qual o impacto da sobreproteção por parte das famílias, não é? Exatamente, e cuidadores, e o que é que isso que impacto é que isso tem, negativo, principalmente aqui negativo, que por vezes deparamos com essa situação. Na tua perspectiva, o que é que achas que... Se é que há um lado bom e se é que há um lado mau, sim, claro. Assim, o que é que tu achas? Uma das coisas que também já fomos partilhando e com quem e que fomos experienciando, não é? Com os casos que também já vamos acompanhando e nomeadamente também referenciados pela Novamente, é sobretudo a questão de chegarmos muitas vezes a um contexto, poder fazermos a avaliação, identificarmos quais é que são as dificuldades, quais é que são as necessidades deste contexto, desta família, e depois depararmos com mais dificuldades do que aquelas que nós avaliamos, não é? E as dificuldades passam muito por esta dificuldade que a família tem a família, os cuidadores e as pessoas que acompanham diariamente e legitimamente em permitir que determinadas coisas sejam feitas, permitir que a pessoa possa experimentar, possa tentar, possa sair daquela bolhinha, não é? De receio, porque receio. É normal, não é? E falo contra mim, falo de certeza se estivesse nessa situação de, sei lá, por exemplo, um filho meu ter um acidente e ficar com certas incapacidades. E o nosso dever, enquanto família, enquanto cuidador, é proteger e não queremos que nada aconteça e isso é legítimo. Agora, temos de perceber quando é que não estamos só a proteger, quando é que já estamos a fazer pela pessoa, porque uma coisa é tentar evitar um acidente, do estilo, ok, não quero que ele vá sozinho descer as escadas porque pode cair. Legítimo, uma pessoa que tenha, por exemplo, perda de equilíbrio. Agora, não é por isso que eu nunca vou usar as escadas. Eu, a partir de hoje, só uso elevador porque ele tem esta dificuldade. Isso não é a solução, porque ele não, em todo lado que ele vai na vida não vai ter sempre um elevador. E se ele nunca usar as escadas, mesmo que seja acompanhado, nunca vai Nos usar. casos em que é possível, em que a pessoa, claro, que demonstra que tem competência, tem capacidade para isso. Claro. Não, pode ter sempre supervisão. Agora, acho que não deve ser uma substituição ou evitar de todo fazer aquilo, ou lá está, falando, por exemplo, de coisas que faço em casa, por exemplo, tenho medo que deixe cair um copo. Então, a pessoa não pode pegar num copo. Eu é que vou buscar o copo à cozinha para lhe dar... Mas aqui entramos nesta questão que é que depois também não permitem que pegue, mas depois nós também chegamos, ou nós ou outra pessoa, outros colegas com quem já falámos sobre isto, chegamos e dizemos, olha, mas existem outras soluções, vamos trabalhar e estimular aqui a autonomia, a independência, vamos promover que esta pessoa se continue a ser funcional, até para uma questão de autoestima e percepção de competência da própria pessoa que sofreu esta lesão, não é? Claro. E depois também muitas vezes
vezes não é bem recebida a ideia de que podes trocar os copos de vidro por um copo de plástico. E se eventualmente cair no chão já não se partiu um copo de vidro XPTO que tu tens lá em casa e que gostas de usar. Já é só um copo de, no limite, entornas um líquido qualquer que estejas a beber. Pronto, e muitas vezes esta reticência também, nestes casos... As pequenas adaptações que nós falamos, que às vezes são necessárias em casa, e as pessoas têm muito isto de mas eu sempre tive este tapete aqui, agora tenho que tirar, mas fica tão bem na decoração e é de estilo. Pois, mas o que é mais importante? É ficar bem, é ter estado sempre aí, é ficar bem, ou é o facto de que esta pessoa que vive consigo inevitavelmente vai tropeçar no tapete e, portanto, é assim tão mais importante ter o tapete do que... E depois, ao mesmo tempo, existe sempre esta necessidade de se procurar a solução milagrosa, não é? A solução que vai resolver todos e quaisquer problemas relacionados com isto do traumatismo cranioencefálico. E, entretanto, tu dás várias opções, dás várias estratégias e depois estás comprometida naquela reabilitação, naquela recuperação, naquele tratamento, e depois vais-te confrontando com nada mudou em casa, nada foi adaptado em casa, nada daquilo que tu vais dizendo está a ser posto em prática. E claro está que muito pela falta de formação que as pessoas sentem que não têm, obviamente, e mesmo que nós cheguemos e digamos podemos alterar isto ou fazer aquilo, ou veja desta forma ou veja daquela, a pessoa está há anos, ou há meses, ou há não sei quanto tempo a fazer as coisas da mesma maneira e a viver aquilo daquela maneira e já se habituou a uma determinada forma de estar, de reação àquela situação, que já é muito difícil contrariar, nomeadamente quando a pessoa já se acomodou e já assimilou a ideia de que agora tem uma pessoa dependente para o resto da vida e fazer qualquer coisa contrária a isso. Não só tem receio que a pessoa caia, não só tem receio que a pessoa se volte a magoar novamente, não só tem receio que tudo de mal volte a acontecer, porque efetivamente já aconteceu alguma tragédia, não é? Na vida daquela pessoa. Mas claro, o que nós dizemos muito que não vai ser por haver uma intervenção de 2, 3, 4 horas por semana, seja o que for, se não for algo que é contínuo no tempo, ou seja, lá está, em casa... ou seja, em tudo, se for de género, ok, nós vamos lá fazermos intervenção, até podemos fazer várias horas por semana, mas aquele bocadinho que está connosco faz tudo e mais alguma coisa e de repente, mal sai da sessão, volta ao registro de eu não tenho que fazer nada, pode ter algum impacto, mas dificilmente vai haver, lá está, uma mudança que seja visível, porque na realidade é quase género, ok, durante a sessão vamos andar para a frente, mas a seguir vamos voltar para trás outra vez. E eu costumo dizer que isto é como tu limpares o chão com uma esfregona, não é? Tu limpas o chão com uma esfregona e depois se vem alguém patinhar por cima, fica tudo igual e vais ter que passar novamente a esfregona. Isto é uma analogia, é um bocadinho... mas é isto, que é, tu até podes ir lá e estás comprometido e as pessoas estão a pagar por um serviço porque lá estão à procura de soluções milagrosas e estão à espera de recuperar as competências e as capacidades daquela pessoa que sofreu esta lesão. Que se recuperam, há muitas que sim, mas há outras que também é preciso e pronto, e acho que isso é importante também parte dos terapeutas, dos técnicos, dos médicos, do que quer que seja que trabalham, que é as expectativas, que muitas vezes a família pode ter expectativa, a família, cuidadores pode ter uma expectativa de que não, esta pessoa vai ficar neste patamar e o melhor é, havendo esse conhecimento, claro que não havendo, uma pessoa diz sempre, nós vamos fazer os possíveis, mas já tendo algum conhecimento do caso, já sendo um caso, por exemplo, de há vários anos que já tem um certo padrão de marcha, por exemplo, nós já conseguimos prever que aquilo pode alterar um bocadinho, mas não vai de repente ficar a andar normalmente. E é preciso logo criar esta expectativa de que não é o nosso tratamento, não é o nós vimos cá, que a pessoa vai ficar a andar como antes do acidente. E pronto, isto para as famílias, como muitas vezes estas expectativas não são reais, dão-lhes aquela esperança de que mas pode surgir, mas pode acontecer. Em parte é mau porque a família depois fica sempre à procura deste milagre e anda sempre a saltar de um lado para o outro e a pessoa acaba por também andar ali, vai para um lado, vai para o outro, faz isto, faz aquilo e não se mantém estável em lado nenhum porque a pessoa pensa, ok, eu vou ficar aqui, fico aqui 2, 3 meses, não estou a ver assim uma transformação
excelente, vou já para outro sítio. Não é dizer que não devem procurar várias respostas, porque claro que devem, e se acham que uma coisa não está a funcionar, claro que devem procurar o melhor possível, não é nada disso. Mas acho que também é preciso perceber que nestas situações, por exemplo, falamos do AVC, claro que ali os primeiros tempos é quando vamos ver muitas mais, recuperar muitas mais competências. A pessoa acaba de ter o AVC. Se fizermos ali intensivo, e nas lesões, se fizermos logo ali inicialmente muito intensivo, é claro que vamos ver muitas mais melhorias. Agora, se é uma pessoa, sei lá, por exemplo, teve um AVC e ao fim de 10 anos ou mais, sem ter feito se calhar grande coisa, ou até fez, mas manteve sempre aquele padrão. Não podem esperar que chegue alguém ao fim de 10, 15 anos naquele estado e de repente vai pôr a pessoa igual a como estava antes do AVC. Sim, mas é importante também fazer aqui uma ressalva, que é, isto é verdade, mas eu quando estive no Guttmann, que é o Hospital de Neuroreabilitação onde eu estive a tirar o mestrado, eu vi uma realidade muito diferente daquela que nos é dada em Portugal. Pois. Atenção, Sim, que é verdade. nós crescemos com a ideia de que um traumatismo crânioencefálico é uma sentença para o resto da vida e acaba por ser porque ninguém, depois de uma lesão cerebral, volta a ser aquilo que era antes, e isto é ponto assente. No limite, questões emocionais. Mesmo que volte ao trabalho, mesmo que volte a fazer a sua vida normal, as questões emocionais estão lá e a pessoa nunca mais volta a ser aquilo que era antes deste acontecimento. Mas a verdade é que eu vi verdadeiros milagres a acontecer. Milagre para aquilo que é a realidade que nos vão sempre incutindo, percebes? Claro. Porque eu cresci com a ideia de que tu tens uma lesão cerebral e é assim para sempre e não há nada a fazer aqui. E a verdade é que, lá está, intervindo o mais precocemente possível, havendo uma reabilitação comprometida, uma equipa multidisciplinar, estamos a falar é o que se chama milagre. Claro. E pode realmente trazer muitas consequências muito boas, realmente devolver alguma esperança a esta família, porque é a diferença entre uma pessoa ficar acamada para o resto da vida, ou sem falar, ou sem andar, e o poder ter alguma independência. Eu já acompanhei casos desses em que chegou ao hospital e depois de 3 meses no hospital ou mais, os médicos chegarem ao pé da família e dizerem não há mais nada a fazer, esqueça. Esta pessoa nunca mais vai andar, nunca mais vai falar, nunca mais vai comer sozinha, e esta família não se resignou a isto que foi dito e foi à procura de respostas fora, e a verdade é que a pessoa hoje anda, come, salta, faz as suas atividades de vida diária, a sua higiene, a sua alimentação, faz tudo sozinho. Mas lá está, eu acho que é muito essa questão de uma intervenção, como estavas a dizer, precoce e uma boa intervenção, porque, sejamos sinceros, acho que faltam-nos algumas respostas, para não dizer outra. Sabemos muito bem como é que é a realidade em Portugal, que faltam respostas e há muito, mesmo a nível de hospitais, e isso para quem conhece a realidade, não há esta intervenção, vão lá picar o ponto, vão lá picar outro, não é uma intervenção que seja logo muito intensiva, que é o que é necessário, e por vezes já estão há algum tempo no hospital, a seguir saem e vão para um centro de reabilitação mais especializado, cá em Portugal, que às vezes o que acontece também tem alguma intervenção, mas que se vêem que ali ao fim do mês não têm os objetivos que eles, apesar da pessoa ter melhorado, mas se não tem os objetivos que aquele centro estipula, dizem ok, então tem de sair, tem de dar lugar a outra pessoa, porque a realidade é que há muitas pessoas a procurar e, portanto, é assim, ok, ao fim do mês não está nos objetivos que nós queremos, então tem de sair, apesar de que a pessoa até estava a recuperar. E eu acho que cá em Portugal, lá está essa mentalidade, eu não me revejo e sei que tu também não, e que lá fora felizmente há outras respostas. O problema está depois no fosso, em que existe, a pessoa esteve 3, 6 meses num hospital de reabilitação e depois, depois não existe, ou existe o tratamento ambulatório, que às vezes tens de ficar à espera, sabe-se lá não sei quanto tempo e não dão resposta, é assim, ok, nós vamos sair daqui e vamos dar resposta em ambulatório. Mas começamos quando? Para a semana? Não, tem uma lista de espera. Quando houver vaga, nós informamos. Que pode ser dali a 1 mês, 2, não sabemos. E muitas vezes depois o próprio serviço em ambulatório nem sempre responde, ou não responde àquilo que era a necessidade. Mas eu também compreendo, porque... Claro. Lá está, é muita procura para é muito difícil, é muito complicado.
Mas pronto, entretanto desvirtuámos aqui o tema que era a sobreproteção. Sim. Mas pronto, continua tudo um bocado no seguimento disso, mas lá está, essa questão da sobreproteção, estávamos a dizer que é muito difícil para as famílias, claro, e nós compreendemos, mas que é importante que, lá está, pelo menos as pessoas que nos ouvirem passando um bocadinho esta imagem, que a sobreproteção, achamos que estamos a proteger e que estamos a cuidar, mas estamos às vezes a pôr a pessoa mais em risco. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, a pessoa tem problemas lá está, de equilíbrio, risco de queda. Então eu vou mantê-la sempre sentada, que é para não cair. Mas o que é que isso vai levar? Vai levar a que a pessoa também não trabalhe o equilíbrio, não trabalhe a marcha e, portanto, das vezes em que tiver mesmo de se levantar, vai ter um risco de queda muito maior do que o que estava antes. Ou seja, esta sobreproteção por vezes vai estar a ser um risco, vai estar a condicionar as competências e vai estar a tornar-se um risco. O que é que nós propomos e o que é que nós aconselhamos? Se existe receio, se existe falta de ou uma consciência de que não existe, de que a pessoa não tem competência para poder supervisionar ou levantar quando a pessoa cai, porque isto acontece muitas vezes, se ele cai, como é que eu o levanto? Sim. Como é que eu faço? E às vezes não é uma questão de força, como as pessoas dizem muitas vezes, é só uma questão de treino, é só uma questão da pessoa saber a técnica que pode utilizar. Nós já acompanhámos um caso em que a preocupação da mãe foi logo assim, não sei, até olhou para mim e foi assim, mas é que... E depois terá força para se ele cair ou se ele for para o chão. E eu assim, força não tenho, garanto, mas garanto que eu vou levantá-lo. Força, acredito que não tenha, mas eu vou levantá-lo. Não, porque às vezes a questão é justamente essa. Olham para nós e dizem, tu não vais conseguir levantar. E eu às vezes também duvido, mas... Mas lá está, às vezes a questão é a técnica, é conhecer a técnica, conhecer como fazer. Acho que era um bocadinho do que estavas a dizer, desculpa ter interrompido, não faz mal. Formação nessa área. Sim, é do género, ao invés de haver esta ideia de que não vou permitir, porque tenho noção que não sou capaz de resolver se acontecer alguma coisa, porque não tenho formação, porque não estou habituada a isto, porque tenho medo, ou porque simplesmente não quero que a pessoa saia dali porque a quero proteger ao máximo. Então vamos procurar alguém que nos consiga ajudar também, não é? Vamos tentar resolver esta questão, porque ainda não falámos sobre isto afincadamente, mas a verdade é que isto pode repercutir muito na autoestima e na valorização que a outra pessoa sente. E uma coisa importantíssima que nós temos de referir, que é, nós nunca sabemos qual é que é o nível de consciência da outra pessoa. Nós nunca sabemos se a pessoa não fala, não consegue comunicar, nós nunca sabemos que tipo se aquela pessoa está a compreender ou não. Assim. E muitas vezes compreendem mais do que aquilo que nós achamos. E é muito complicado aquela pessoa também não conseguindo comunicar, como é que ela lida interiormente com esta frustração de eu não consigo. Eu conseguia, exato. Agora não consigo tentar porque nem sequer me deixam. E eu estou aqui completamente dependente deste meio que aqui que dispõe para eu estar, porque eu nem sequer consigo ter opinião sobre isto. E embora muitas vezes não seja possível nós conseguirmos essa pessoa ter opinião sobre, é importante pensarmos no outro lado. É importante analisarmos. E não necessariamente ir até casos tão profundos, tem mesmo pessoas que até falam e comunicam e tudo. E esta ideia... Deixa-me só dizer-te isto, desculpa interromper. Às vezes não é questão de ser profundo ou não, porque tu tens uma lesão cerebral e a pessoa fica sem falar e tu tens terapia da fala. Não, estou a dizer profunda do tipo da pessoa estar... profunda no sentido de grave... não é grave, quer dizer, tipo, no estado de não consegue comunicar. Não é que estou a dizer uma pessoa não consegue. Sim, uma pessoa que não consegue. Okay. Estou a dizer, agora, uma pessoa que consegue, que anda, que fala, tudo, mas pronto, o que acontece é, como nos casos que nós acompanhamos, e a questão é, tem um acidente quando ainda é muito miúdo, sei lá, 8, 9, 10 anos, 5, é miúdo. Mas até já, na altura, já falava, já tinha consciência, etc. Ou seja, era ali, digamos, por exemplo, adolescente. E para os pais, eles julgam, porque a pessoa ficou com algumas limitações, vai ter sempre aquela idade. Mas não tem. A pessoa cresce, a pessoa passa a ter 30 anos e começa a comparar-se aos seus pais de 30 anos e a ser tratado como um miúdo de quando teve um acidente há 10, às vezes 20 anos atrás.
e já nos aconteceu isto, que é a pessoa estar frustrada porque diz eu sou mais velho que os meus irmãos e eu não tenho família, eu não tenho um trabalho, não tenho uma namorada, porque os pais continuam a tratar como se fosse aquela criança daquele dia há não sei quanto tempo atrás, porque, ok, tem algumas, efetivamente, tem algumas incapacidades, tem algumas limitações, mas não é por isso que a pessoa deixou de crescer. Sim, e não é por isso que temos de ao tratar... seu ritmo, claro, ok. E não é por isso que vamos tratá-la como não, essas questões não existem de quereres ter um trabalho, mas ter uma família, porque tu tens aquela idade, tens aqueles 9 anos. É preciso, isto por causa do que estavas a dizer da frustração, porque isto depois leva a que estas pessoas sejam a nível emocional. É mesmo muito complicado, porque têm mesmo esta frustração e lá está, porque elas têm consciência e conseguem ver o que é que está a acontecer e começam-se a sentir cada vez mais, para além das dificuldades que têm de marcha, de cognitivas e assim, sentem que estão a ficar para trás, vêm as outras pessoas a avançar nas outras componentes. Sentem-se diminuídas, claro. Sentem-se menos. Exato. E isso repercute muito na sua autoestima e depois afeta tudo o resto. Claro. Que é, não vou fazer porque não sou capaz, não quero fazer porque não sou capaz, não posso ir porque não sou capaz, porque a verdade é que eu nunca fui e nunca me deixaram e nem as coisas básicas do dia-a-dia eu consigo fazer. E pronto, isto é um novelo que entretanto, lá está, tu chegas, queres intervir, queres ajudar e às vezes o foco não está na pessoa, mas está na família, que é, ok, o que é que nós vamos fazer aqui para ajudar esta família a compreender que muitas destas coisas que são feitas diariamente não estão a ajudar, estão a condicionar mais a saúde desta pessoa. É difícil, é impactante, eu falo por mim. Chegar ao pé, pronto, de uma pessoa que tenha tido, por exemplo, um TCE e de todas as limitações que a pessoa tem, um trabalho, etc, etc, e uma pessoa chegar e perguntar assim, mas o que é que tu gostavas mesmo de fazer? E a pessoa diz algo como, gostava de pôr a mesa, que não me deixam. E uma pessoa pensa, isto nem é uma realidade para nós, não é? De estilo, nós até nem queremos pôr a mesa, não é? Tipo, alguém que põe, mas é de estilo. Uma coisa tão pequena que é tipo, o que eu quero é pôr a mesa. Então porquê que não pões? Tipo, já logo à noite, porquê que não pões, não é? E vamos pôr agora e pusemos. E é porque os meus pais não me deixam. É assim, então vamos lá levantar e vamos lá pôr. E a pessoa põe e fica tipo, ok, eu pus a mesa e é género. Em 5 minutos resolve-se ali uma questão que a pessoa achava que nem capacidade para pôr uma mesa tinha. Portanto, o quanto se estava a diminuir, que eu nem pôr a mesa posso. E, portanto, o mesmo acontece com os casais, e agora já em TCEs, em idade adulta, o mesmo acontece com os cônjuges, não é? Porque viveram uma vida inteira com uma determinada pessoa, eventualmente já têm filhos, já têm netos também, e aquela família, os filhos, os cônjuges, a família toda, acabam por proteger tanto, hiperproteger aquela pessoa a um nível de nunca mais vai conseguir. Então perdemos o nosso familiar, o nosso familiar agora, coitado, já não percebe nada, já não faz nada, é um incapaz. Muitas vezes é isto que eu ouço. Inclusive falam à frente da pessoa a opinião que têm sobre ela própria, e aquela pessoa que tem algum nível de consciência, que consegue compreender o que é que se está a ser dito, que nós vemos na cara daquela pessoa que está super frustrada e triste por estar naquela condição, já por si, mais ter a família que sempre teve, não é? E ter a sua família a falar assim de si e depois existe também a ideia das pessoas que tiveram uma lesão de que estão a dar trabalho. Exato. Porque isto acontece muitas vezes e é aquilo que muitas vezes nos relatam. E ouvem isto e passam por isto e depois nós queremos intervir e depois contratam-nos para irmos trabalhar porque querem melhorar a nível cognitivo, porque querem melhorar a nível psicomotor, porque querem melhorar a nível emocional, porque querem ajudar esta pessoa e bem. Mas depois existe este estigma e esta super proteção de que, ok, estás em tempo de sessão, podes fazer, porque estás com a terapeuta X ou a terapeuta Y, ou vamos a correr para todo lado contigo porque tu tens que ter fisioterapia e tens que não sei o quê, tens que não sei o que mais. Depois chega a hora do banho e nós dizemos, mas a sua casa de banho está adaptada? Não, eu estou lá sempre, eu também não quero deixar sozinho.
bem, ok, não tem que ficar sozinho, efetivamente, mas vamos começar por adaptar a casa de banho, porque se estamos a fazer este treino em sessão para que a pessoa consiga recuperar alguma funcionalidade, alguma independência, vamos colocar isso em prática, vamos fazer esse treino em casa. E pronto, e existe muito esta super proteção da família que depois condiciona a todos os níveis e acaba por quê? Por frustrar a própria pessoa que está em intervenção connosco, que já não quer, já não sente que... e essa é a grande limitação, principalmente lesões ao nível do frontal, que alteram o comportamento, sim, alteram a personalidade, traços de personalidade, por vezes tornam-se algo de agressivo e mais juntando estas peças todas, há que compreender, há que ter calma, porque muitas vezes a intervenção está no contexto. Sim, eu acho que há aqui duas questões. Uma delas é a questão aqui das lesões que as duas coisas, tanto das lesões adquiridas, aliás, as duas análises que eu estou a pensar a nível das lesões adquiridas era a questão de um pouco como andar a bicicleta e como os bebés. A nível da bicicleta, no sentido de a pessoa, se antes fazia, é quase como andar a bicicleta. Se eu vou fazer com que ela não faça mais porque tenho medo que ela não faça, ela vai se esquecendo também de como é que se faz e vai perdendo a prática e, portanto, cada vez mais vai fazer aquilo pior ou até deixar de fazer. Enquanto que, é como agora, se eu não andar de bicicleta há muito tempo, olho para uma e já digo logo, eu não sei andar. Mas se calhar se me puser em cima e com um jeitinho, se calhar até ainda volto a andar. E muito acontece com as competências que a pessoa pode perder. Algumas, efetivamente, perde mesmo, pode acontecer perder mesmo certas competências, ok, e não serem recuperáveis, mas há muitas que, se nós as trabalharmos e deixarmos que sejam trabalhadas, vão recuperar. E a nível aqui da questão dos bebés, no sentido de, quando um bebé procura fazer alguma coisa, nós devemos dar-lhe, até muita metodologia Montessori, deixá-lo fazer, deixá-lo experimentar, porque vai, assim, adquirir competências. E nestes casos de lesões, no sentido de, se a pessoa já tem as capacidades, mas se quer tentar fazer, estar-lhe a dizer logo não, é estar logo, ok, pronto, eu realmente não vou ser capaz, não vou fazer também. Se a pessoa quer tentar, pelo menos deixá-la tentar. Até pode falhar, até podemos perceber que realmente não funciona a pessoa fazer aquilo daquela forma. Mas se a pessoa já tem a iniciativa, isso já é muito bom, estar a cortar logo aqui a iniciativa da pessoa, isso é das piores coisas, porque depois lá está, passando um pouco para a parte das terapias que depois querem que façam muita coisa com eles, as pessoas também já não vão ter esta iniciativa, porque estão habituadas a que sempre que têm a iniciativa é logo, não. E se têm a iniciativa, deixem experimentar, ok, corre mal uma vez, tudo bem, já sabemos o que é que temos de fazer melhor, para da próxima vez que a pessoa for fazer, não correr tão mal ou correr melhor. E acho que é mesmo preciso mudarmos esta mentalidade de que... É procurar não só a reabilitação para a pessoa, como para nós próprios, não é? Para nós cuidadores e nós familiares. Isto também está a ser novo para mim. Isto aconteceu ao meu familiar, teve uma lesão, teve um traumatismo, teve um AVC, teve alguma coisa que não era expectável que tivesse. É uma novidade para aquela pessoa, é uma novidade para nós, família, e temos que ter as duas partes têm de ter acompanhamento, intervenção, se não sabem, se sentem que não estão a conseguir lidar, que não têm conhecimento suficiente para poder, existe a Novamente que aconselha, que faz este acompanhamento, que ajuda a procurar respostas, que ajuda os familiares aqui nesta gestão do caso, e depois sim, também existimos nós, damos esse apoio. E... mais ao nível da adaptação do contexto, ao nível de estratégias para adotar em casa, adotar com a própria pessoa, damos estas formações individuais, particulares e a instituição para a pessoa compreender melhor o que é que acabou de acontecer àquela pessoa, que sintomatologia é que poderá ter, ou que irá ter, ou o que é que se perspectiva que aconteça, e precaver isso. Questões mais práticas, como estávamos a falar há bocado, se a pessoa estiver no chão, como é que eu a posso levantar? Se tiver de ajudar a pessoa no banho, como é que eu posso fazer? Sim, e mesmo ao nível de a lesão foi aqui, ok, o que é que podemos esperar que aconteça? Sim. Que tipo de comportamentos é que poderão existir? Quais são as competências atribuídas a esta área, digamos assim, as funções desta área, e portanto, em que é que irá ser? Sim, ou acontece uma coisa qualquer, esta pessoa é completamente diferente daquela que era antes, está irreconhecível. Vamos explicar porque é que isto está a acontecer, de que forma é que conseguimos lidar com isto, procurar soluções, mas
permitir e isto é fundamental, é permitir que a reabilitação e que a intervenção seja holística, seja que não vale a pena estar-se a investir rios de dinheiro em terapias, em intervenções, a pessoa estar meses e meses num hospital, se depois volta para casa e não tem esse acompanhamento e não existem essas adaptações e não é posta em práticas as estratégias que os profissionais vão dando, não vale a pena. Se for para proteger, super proteger, manter numa redoma, deitar na cama e é assim que vamos lidar, não é suficiente ter terapias diárias e ter terapias semanais, 2 ou 3 vezes. Não ou seja, em suma, o que nós queremos dizer é que é claro que nós compreendemos que as pessoas queiram ter essa proteção, não pode ser uma sobreproteção, ok? Uma proteção é uma coisa, preocupação, mas lá está. E cautela também, claro, que faz parte, sim, óbvio. Claro, eu não quero que também que caiam e que batam com a cabeça e... Por falar nisso... Exatamente! Só aqui fazendo deslize! E por falar nisso, a Novamente está... tem aqui uma petição para nós portugueses assinarmos em como é urgente a obrigatoriedade de usar capacete na utilização de trotinetes para prevenir justamente estas coisas. Não é sobreproteger, mas é acautelar-nos. De que forma é que podemos prevenir aqui um traumatismo cranioencefálico, não é? Com a utilização de trotinetes. Sabemos que existem muitos acidentes de trotinete. Muitos deles podem trazer também consigo consequências ao nível cerebral e, portanto, não custa nada, vamos assinar todos. Claro, porque a trotinete surge e é verdade, e andamos na rua e vemos imensas, quase como um brinquedo, e agora usa-se imensas. E está no mesmo sítio que os carros, claro, e que aquelas exatamente, coisas... A questão é essa, é que é um brinquedo, mas que anda na estrada e que se caírem pode acontecer mesmo muito grave. Portanto, nós depois também vamos partilhar e podem pelo QR Code chegar lá à petição e vamos partilhar através também o link da petição. E através do... Tem o Instagram também da Novamente. E o site. Exatamente. E o site da Novamente. E outra questão é que as trotinetes cada vez mais estão a ser utilizadas por várias faixas etárias. Sim. E, portanto, é importante prevenir assim de uma forma transversal. Sim, exatamente. Pronto. Assumimos o nosso episódio 5. Já perdi a conta. Chegou a volta, já perdi a conta, mas é capaz. Assumimos o nosso episódio de Pode Agitar Menos, assumindo a parceria com a Novamente. Vamos começar, já somos parceiros. Portanto, qualquer questão que tenham relativamente a esta parceria, mandem-nos uma mensagem, mandem-nos um e-mail, contactem-nos. E também, se tiverem testemunhos destas situações ou pessoas nestas situações, podem ou contactar diretamente Novamente, ou se preferirem, podem também contactar connosco, que nós também fazemos o encaminhamento. Muito obrigada e até ao próximo videocast. Tchau!